Bem-vindas, minhas maravilhosas, à primeira aula do nosso curso. Eu espero muito que vocês gostem dessa aula. É uma aula muito pedida por vocês nas minhas redes sociais sobre como eu consegui mudar a minha identidade. Sempre que eu mostro o meu antes e o meu depois, tem perguntinhas de vocês falando, Paty, o que foi que você fez para mudar tanto? E essas perguntas não são apenas voltadas pro físico, pro lado físico, da parte do emagrecimento, ai, mudança de cabelo, mudança disso, aquilo. Não, mas na energia, sabe? De como eu me portava antes e como eu me porto hoje, como que eu me mostro para o mundo. E isso é incrível, então eu fiz um compilado de algumas coisas que eu fiz para conseguir chegar até aqui. Eu fiz esse meio que uma retrospectiva, sabe? Eu olhei bem a fundo para o meu passado, para ver as coisas que aconteceram e o que foi que eu fiz de diferente para mudar tanto assim. Então, eu espero muito que vocês gostem da aula de hoje. Vou pedir para que vocês peguem um papel, tô aqui com o meu caderninho. Tenham sempre um caderno, viu, meninas? Tenham sempre um caderno onde vocês consigam anotar tudo que você quiser a seu respeito, escrever tudo que tiver na sua mente. Peguem também uma caneta. E peguem também, como vocês são minhas amigas, um vinhozinho. Tô aqui com a minha taça. Olha que taça perfeita, gente. Ela tem um formatozinho de flor. Linda, né? E vamos iniciar a nossa aula. Hum. Eu fiz um pequeno material para que a gente consiga ter essa noção cronológica e também para me auxiliar na aula. Então, eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês para que a gente consiga fazer vocês consigam ver, né? Esse material que eu fiz. Vou compartilhar a tela completa, tá, meninas? Vou ver aqui. Tá, deixa eu ver. Acho que deu certo. Acho que a tela já está compartilhada. E esse foi o material que eu fiz, Construindo a Nova Eu, Transformação e Autocuidado. Falar um pouquinho. Eu preciso que vocês entendam que a versão que você tanto quer de você, a versão sua que você já sabe que existe, ela está aí. Ela está em você. Só que o que você percebe hoje são camadas de hábitos que foram construídos durante anos. Esses hábitos foram que fizeram você ser quem você é hoje. Muito importante que vocês entendam isso. Então, o seu cérebro agora está programado para ser a pessoa que você é hoje. Se você é uma pessoa que é impulsiva, que come demais, que se joga muito, de uma forma muito emocional nos relacionamentos, aquela pessoa emocionada, né, que a gente costuma falar, aí é emocionado. Se você é essa pessoa que se entrega mais do que entregam para você, essa pessoa que você é hoje, ela foi construída através dos hábitos que você tem tido durante toda a sua vida. Isso quer dizer que, para se tornar uma nova pessoa, você precisa construir novos hábitos. E aí você vai pensar, nossa, Patrícia, você já está entregando a regra do jogo logo no início da aula, então entendi isso, não vou precisar fazer mais nada, não preciso mais assistir essa aula, porque entender isso já muda muita coisa. Só que não é só isso, a gente sabe, né? Vocês vão aprender não só o conceito, mas como colocar isso em prática, que é o que mais importa. Saber o que deve ser feito, todo mundo sabe. Agora, o que as pessoas não sabem é como fazer isso. E é isso que você vai aprender aqui hoje. Então, para iniciar a nossa aula, eu tenho alguns combinados que eu quero fazer com vocês, tá bom? Minhas deusas, minhas lindas e maravilhosas, eu preciso encontrar um nome nosso para eu falar com vocês. Eu chamo de Deus, eu chamo de maravilhosa, eu chamo de linda, e vocês são tudo isso de fato. Só que a gente precisa encontrar um nomezinho nosso. Vamos trabalhar nisso. Então, os combinados dessa aula são: a primeira coisa que eu preciso que vocês façam é esteja presente. Desconecte-se das distrações e foque inteiramente no seu crescimento durante este tempo.
Pensa assim, que essa aula que você está assistindo agora foi um momento que você tirou para você. Esse é o seu momento. Então aproveite esse momento a cada segundo, porque vai ser importante para você. Estar presente é uma das coisas mais importantes que você pode fazer para o seu bem-estar. Você pode ter certeza disso. A partir de agora, eu quero que você esteja presente, não só aqui nessa aula, mas em tudo o que você for fazer na sua vida. Você tem que entrar de cabeça, como as pessoas gostam de falar. Você tem que estar ali. Não adianta você querer mudar, você querer melhorar a sua vida em todos os aspectos, porque isso é possível, mas você não se entregar para isso, você não estar presente. É muito fácil você estar ouvindo essa aula, ou para você que está assistindo, não está assistindo no ao vivo, né? Está assistindo depois, está acelerando a aula, porque sua mente está acostumada a coisas rápidas. É muito fácil você estar assistindo, estar ouvindo a aula, na verdade, mas está aqui no celular, está mexendo no celular, porque isso aqui rouba nosso tempo, viu, gente? Ele é muito bom, é uma bênção. Que bom que a gente tem o celular, mas ele rouba nosso tempo demais. E é muito fácil a gente deixar o nosso tempo ser roubado por ele. E é difícil se manter presente. Então, por que que eu coloco isso como um combinado da aula? Porque é um exercício que você precisa fazer. Esse é o nosso primeiro exercício, é estar presente. O próximo combinado é anote tudo. Por isso que eu pedi, esteja com caderno, esteja com caneta em mãos. Registre não apenas os insights, mas os compromissos práticos que você terá consigo mesma. Conforme eu for falando aqui na aula, vão ter momentos, caso você esteja atenta, caso você esteja presente, vão ter momentos em que você vai pensar: nossa, isso aqui é um insight. Isso aqui vai mudar a minha vida. Eu vou anotar. Anote. É muito importante a anotação, porque quando a gente escreve, e eu não tô falando de digitar no celular, tá certo? É escrever à mão. Quando a gente escreve, o nosso cérebro, ele age de uma forma diferente. Você está produzindo cada letra. E isso é muito importante. Produzir cada letra é muito importante, porque você fixa melhor aquilo na sua mente. E escrever, eu não queria usar nomes mágicos, mas eu sou dessas, gente. Eu sou meio que uma bruxinha, eu sou pisciana, né? Mas escrever é mágico. É mágico. É como se você dissesse assim: olha, eu tô escrevendo isso aqui é porque vale a pena ser escrito. Eu não vou esquecer. E eu vou levar isso a sério. Eu vou levar isso comigo. Então, cada insight que vier, escreva, não deixe. Faça esse compromisso com você mesma. O terceiro e último combinado que eu quero que a gente faça antes de iniciar a nossa aula é que você diga, declare. Declare que você vai sair dessa aula sendo o seu maior e mais importante projeto de vida. Sempre que eu falo desse combinado, eu lembro daquela história do avião. Sabe quando a aeromoça pede para que a gente coloque primeiro a máscara na gente, para que depois a gente coloque na outra pessoa? E muitas vezes a pessoa pode se perguntar: poxa, mas tem uma criança do meu lado. Às vezes você é mãe, assim como eu. Você é mãe, tem uma pessoa que você é responsável por ela. E aí, a tua primeira ação, sabe? O teu primeiro impulso é de colocar a máscara primeiro no teu filho, na tua filha. Só que sabe por que que eles pedem para que a gente faça isso nos aviões? Porque quando acontece qualquer coisa, der uma baixa no avião, a pessoa perde a consciência muito rápido. E se eu perco a minha consciência, se eu estou inconsciente, se eu estou vivendo no automático, eu não consigo salvar ninguém. Então eu não salvo nem a mim e nem a criança que está do meu lado. Se você não tiver filho, não tem problema. Isso serve para você também. Porque eu tenho certeza que você tem familiares que você ama, amigos que você ama, pessoas ao seu lado que você ama. E se você não consegue
salvar nem a si mesma, você não consegue salvar as pessoas que estão ao seu redor. Por isso, é muito importante que você declare que você vai ser o seu maior projeto de vida a partir de agora. Porque uma vez que você esteja bem consigo mesma, uma vez que você consiga se salvar, você consegue salvar os demais. Eu só consigo ministrar essa aula hoje para vocês porque em algum momento eu consegui agir, eu consegui colocar minha cara a tapa para fazer as coisas mudarem na minha vida. Se eu ainda tivesse na merda, se eu ainda estivesse sendo aquela Patrícia que eu era, eu não conseguiria falar as coisas boas que eu fiz na minha vida para vocês. Eu não conseguiria passar isso para vocês. Por quê? Porque eu não estava enxergando nem para mim, quem dirá para os outros. Não é verdade? Então, esses são os combinados que eu quero que a gente faça. Quero muito que vocês levem a sério isso daqui. Eu quero muito que você seja o seu maior projeto a partir de agora, tá bom, meus amores? E aqui eu iniciei colocando a história da Hidra, que é da mitologia e que foi o ser que deu nome a este protocolo, a este curso que você está fazendo agora. Mitologia e realidade. Muitas coisas da mitologia são super interessantes da gente saber, porque eles remetem muito aos arquétipos que a gente utiliza na nossa vida, as personalidades que a gente precisa ter na vida. Por isso que as histórias mitológicas são tão importantes. É como se elas falassem um pouquinho da realidade, só que de uma forma um pouco lúdica, vamos dizer assim. E você já ouviu falar na história da Hidra? Ó, a Hidra de Lerna, ela era um monstro da mitologia grega. E quando ela tinha sua cabeça cortada, duas cabeças nasciam no lugar. Olha só como era esse monstro. Hércules ia lá, cortava a cabeça da Hidra de Lerna e duas cabeças nasciam no lugar. Tanto que ele precisou chamar um primo dele para que pudesse ajudá-lo. E aí o que foi que ele pensou? Ele começou a agir com a lógica. Ele começou a traçar caminhos para encontrar uma forma de matar a Hidra, porque a Hidra ela era muito forte. E muitas vezes a Hidra se parece com os nossos problemas que quando a gente, vamos dizer assim, quer acabar com um problema, muitas vezes a gente está tão preocupado com ele que a gente não se dá conta que estamos fazendo com que outros problemas apareçam. Então, assim como Hércules agiu com a Hidra, nós precisamos agir também com os problemas da nossa vida. A gente precisa agir com decisões lógicas, nem que para isso a gente precise da ajuda de outras pessoas. É para isso que a gente paga cursos, porque essas outras pessoas que já aprenderam alguma coisa que vai ser importante para a nossa vida, nos ajudam também a matar essas cabeças, esses problemas. E aqui eu coloquei, né? Muitas vezes tentamos resolver nossos problemas de forma superficial e eles acabam se multiplicando. Você precisa ir na raiz. Você precisa tentar entender, se entender como um todo. Não adianta você querer passar pela vida de forma superficial, porque você vai ficar repetindo os mesmos ciclos. E para quem acredita em vida após a morte, você não precisa acreditar, tá bom? Porque você já vai viver os mesmos ciclos aqui nesta vida. E se você não conseguir aprender com ele, se você continuar repetindo e repetindo e repetindo, na próxima vida você também vai ficar repetindo, repetindo e repetindo, e na próxima também, até que você aprenda, até que você vá fundo nesses problemas. Essa é uma das perspectivas que eu gosto de ver essa história da Hidra. Outra perspectiva, que inclusive foi a perspectiva que eu gravei aqui no curso, para quem já assistiu às aulas, vocês já assistiram às aulas? Me contem aqui se vocês estão assistindo às aulas dos 7 dias, o protocolo Hidra. Vai ser muito importante isso para vocês. A outra vertente que eu gosto de olhar para essa história é o quanto a Hidra é forte. E nós também podemos nos enxergar como uma Hidra. Eu estava lendo aquele livro Antifrágil. É um livro gigantesco, super chato de ler. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de lê-lo. Tô procurando ele aqui na minha estante, ele deve estar em algum lugar. Mas enfim. E no Antifrágil, o autor ele traz a Hidra como um exemplo de animal, né, de bicho antifrágil.
Porque o antifrágil para ele é aquela coisa, processo ou pessoa que consegue se desenvolver diante das frustrações da vida, que consegue crescer diante dos obstáculos. Então, ele fala muito sobre isso, que você não pode ser uma pessoa totalmente maleável, porque quando você é totalmente maleável, você se deixa levar por qualquer coisa que vier lhe incomodar. Se a pessoa fala, olha, vir por esse lado é bom, aí você vai. Aí outra mais na frente fala, ah, aqui não é tão legal não, vai pelo outro. Aí você vai pelo outro, e depois você vai pelo outro, e vai pelo outro, e vai se deixando levar. Você é maleável demais. Você é boazinha demais. Mas você também não pode tomar mais um gole de vinho, meninas. Mas você também não pode ser rígida demais. Porque quando você é rígida demais, você não sai do lugar. E quando você não sai do lugar, você não aprende. E nós estamos nessa vida para aprender. Nós estamos nessa vida para evoluir. Você tem que sair melhor do que você chegou. Você tem que sair do lugar que você tá, dessa zona de conforto que muitos falam. E o antifrágil é o quê? O antifrágil é aquele que ele não é nem tão maleável que se deixe ir demais pelos outros. Ele tem um pensamento próprio, mas ele também não é rígido demais, que fala não para tudo. Todo mundo tá errado, só ele que tá certo. Ele tem medo, ele não sai do lugar. Não, ele sai de forma calculada. E quando ele cai, assim como a hidra, olha só, ele levanta ainda mais forte. Ele levanta duas vezes mais forte. Essa história me pegou muito, porque eu consigo olhar para ela por essas duas vertentes e é importantíssimo que você comece a internalizar isso na sua vida. E a partir de agora, qualquer história que você ouvir, não só sobre mitologia grega, mas histórias, experiências de outras pessoas, tente ver o que você pode tirar disso para sua vida, de bom para sua vida. A mudança real exige ir à raiz e não apenas tratar os sintomas. Por isso que você está aqui. É por isso que vocês estão aqui, maravilhosas, porque vocês vão lá na raiz, vocês vão tratar tudo isso e vocês vão mudar a vida de vocês. Então, vamos começar de fato, onde a jornada inicia. Foi muito importante eu fazer essa aula para que eu pudesse visualizar de onde eu vim e como eu estava. Qual foi o meu ponto de partida? E é muito importante, é fundamental você honrar a sua jornada. Eu poderia ter vergonha de mostrar essas fotos para vocês. Eu poderia ter vergonha, porque eu não estava no meu melhor momento. Eu escolhi essas fotos porque eu olhei para elas e imaginei qual energia essas fotos me trazem. Nessa primeira foto, aqui onde eu tô mostrando um negocinho aí, olhem só pro meu rosto de tristeza. Nesse dia, eu tava fazendo um café e esses são frames, tá bom, gente? Essas fotos, na verdade, são prints de vídeos que eu fazia. Eu não tirava foto nessa época porque eu tinha vergonha. Eu tinha vergonha de mim, vergonha do meu rosto, do meu corpo, de tudo. Então eu fazia vídeos. Eu acho até interessante, né? E eu fui parar para pensar por que que eu fazia esses vídeos. Eu acredito que desde lá eu já tinha fé de que eu iria usar eles aqui. Então eu fazia os vídeos, eu queria me ver, mas para guardar para mim, sabe? Para mudar. Eu queria muito mudar, como eu queria mudar. A vontade de mudar estava em toda célula do meu corpo. E nessa primeira foto, eu tô segurando esse café, eu tô fazendo esse café e eu tava bem. Será? Eu tava num dia de manhã na minha casa e em tese era para eu estar bem. Mas olha só para minha cara. Qual, qual energia essa expressão passa para vocês? Tristeza, né? Nessa outra, eu tô dirigindo o meu carro.
porque foi uma das coisas mais legais que eu conquistei assim na minha vida, ter conseguido comprar o meu próprio carro com o meu próprio dinheiro, com o meu próprio trabalho. Eu trabalhei tanto para comprar esse carro e era para eu estar feliz, mas eu ainda assim estou. Olha só meu rosto, se eu passar aqui para vocês verem. Uma cara triste. E essa outra sou eu pegando um Uber Moto antes de comprar meu carro. Aí é que eu tava triste mesmo. Então, assim, nada fazia muito sentido. Eu tinha muita vontade de mudar, mas eu não sabia como fazer isso. Eu não fazia ideia de como eu iria mudar. Deixa eu ver aqui se eu consigo. E foi aí que me deu o primeiro insight, o poder da clareza. Eu comecei a entender que eu só conseguiria sair do ponto A para o ponto B se eu primeiro soubesse como. Aliás, perdão, o que eu queria. Eu só conseguiria sair do ponto A para o ponto B se eu soubesse que ponto B era esse. Então, quem eu gostaria de ser, o que eu gostaria de fazer, onde eu gostaria de estar. E foi aí que eu fiz um contrato comigo mesma, que é o que eu chamo de contrato da nova eu. E eu quero que a gente faça esse contrato agora aqui juntas, tá certo? Vai ser pouco tempo, porque na nossa aula a gente vai ter pouco tempo, mas eu queria dar uns 2 minutinhos para que a gente pudesse escrever e pensarmos juntas sobre o que nós queremos fazer, quem nós queremos ser. Quem é a nova você? Se pergunte. Se pergunte. Tá, quem é a nova eu? Então, pega agora seu papel e sua caneta e escreva tudo que a nova eu faz que você ainda não faz. Então, defina a sua nova realidade com uma precisão gigantesca. Sobre o ambiente, pergunte-se quais lugares a minha nova eu frequenta. Eu quero que vocês respondam isso agora. Sobre a sua rotina, o que a sua nova eu prioriza no dia dela? É ir para a academia logo pela manhã, porque ela prioriza ter um corpo físico bonito? É estudar a Bíblia, porque ela prioriza a espiritualidade dela, é fazer os dois, acordar um pouco mais cedo, o que a sua nova eu faz? Sobre a autoestima, como é a pele dela? Como que ela se sente ao se olhar no espelho? Meninas, eu tô aqui agora, ó, sem maquiagem. Eu tô sem maquiagem alguma. E eu consigo aparecer aqui pra vocês. Eu não tenho vergonha. Não tenho vergonha. E aí, qual é a nova eu de vocês? Ela sente vergonha de fazer sei lá, dar uma aula aqui, ministrar uma aula sem maquiagem, sair na rua sem maquiagem, sair pra jantar? Sobre as conexões, como que ela trata as pessoas. Isso é muito importante. Porque aqui eu não estou falando de você chegar no seu trabalho e tratar bem o seu chefe, de você chegar na sua casa e tratar bem os seus pais. Isso é obrigatório. Você precisa tratar. Mas como que você trata as pessoas na fila do supermercado? Como que você trata as pessoas quando você está dirigindo e aquela pessoa te tranca? É aqui, é no detalhe que mora a nova eu. Qual tipo de relacionamento ela tem? Relacionamento amoroso, relacionamento com amigas. Como são as amigas dessa nova eu? Como é esse relacionamento que essa nova eu tem? Sobre a carreira dela, sobre o seu trabalho. Quais feedbacks ela recebe pelo trabalho que ela faz? Então, vamos fazer isso aqui juntas? Eu vou colocar uma musiquinha para ficar tocando aqui, enquanto nós fazemos esse pequeno exercício, que vai ser muito importante para vocês, tá bom? Vou colocar uma musiquinha aqui pra gente, tá, meninas? Enquanto a gente faz nosso exercício. Será que vocês conseguem ouvir? Tomara que sim. Pega seu vinhozinho, São 19 horas. toma um gole e vamos fazer o exercício do contrato da nova eu.
Uma dúvida que talvez vocês tenham é que você precisa colocar em primeira pessoa, como se você já estivesse vivendo isso. Então, por exemplo, quais lugares ela frequenta? Você vai colocar: eu amo ir aos restaurantes. Aí você coloca as características do restaurante que você gosta de ir. Eu amo viajar de primeira classe. Eu amo quando eu vou para a Itália, tá bom? Coloquem sempre em primeira pessoa, como se isso já tivesse acontecendo na sua vida, porque em algum momento do espaço-tempo isso já está acontecendo.
Prontinho, meninas. Deixa eu ver se vocês ainda estão aí. Ó, se deixar, eu passo aqui a noite inteira escrevendo. É muito gostoso, né? Quero saber depois de vocês se foi fácil ou foi difícil escrever sobre a nova eu de vocês. Onde é que essa nova eu tá morando? O que é que ela tá fazendo, hein? Me digam aqui. Nossa, é muito bom. Dá uma paz, uma alegria só de você parar para imaginar, não é verdade? É muito gostoso. E a partir do momento que você decide isso, o universo, Deus, a centelha divina, no que quer que você acredite, porque sim, tem uma força superior nessa vida, gente. Deus existe, existe muito. Ele te ouve. E se você não ficar mudando de ideia a cada momento, ele vai fazer exatamente o que você escreveu nesse caderno hoje acontecer, viu? E é importante que você, de tempos em tempos, escreva novamente. Eu aproveitei para fazer o meu novo aqui com vocês, porque algumas coisas mudaram, muitas coisas eu já consegui, e é tão gostoso, né? Conseguir. E aí você tem que atualizar. Tem que atualizar. Ou quando não fizer mais sentido, ou quando você já conseguiu aquilo que você tanto queria, você atualiza. A partir de agora, o que é que vocês vão perceber? Depois que vocês fizeram esse contrato da Nova Eu, vocês vão perceber a evolução diária de vocês. Diária. E o processo, ele não vai ser linear. O que eu quero dizer com isso? Que vão ter dias melhores que outros. Vão ter dias que você tá lá em cima, você vai para academia, você vai ler o livro que você deseja, você vai estudar, você vai trabalhar, e vão ter dias que simplesmente você não vai conseguir. E tudo bem, porque o processo não é linear. Todos os dias você não vai conseguir fazer a mesma coisa. Sabe por quê? Porque nós somos mulheres. Nós temos coisinhas chamadas hormônios que não deixam com que a gente seja a mesma durante todo o mês, ainda mais no ano inteiro. Então é normal. Dias que a gente vai estar bem, outros a gente vai estar com cólica, vai estar indisposta, é normal. Mas você precisa saber lidar com esse processo, com essas mudanças. Então, cada passinho que você der conta na construção da sua nova versão. Pensa que é como se fosse um muro que você quer construir, e para construir esse muro, você precisa colocar tijolinho por tijolinho. Então, cada tijolo que você colocar vai ser importante para que você consiga construir o seu muro. Eu coloquei essas fotos, que são fotos do momento em que eu estava em construção, em transformação. E eu falei no passado, né? Mas na verdade é no presente, porque eu ainda estou em construção. Eu ainda estou em transformação. Nós sempre vamos estar. Só que o mais legal de ver essa transformação é que, olha só, eu coloquei esse framezinho que eu tô na academia. Você percebe que meu braço ainda tá gordinho, ou seja, eu ainda não estava pronta, mas eu
estava fazendo. Então, o processo ele não é linear e você tem que começar de algum lugar. Eu ainda não tinha o corpo que eu desejava. E ainda não tenho. Estou em busca do meu tanquinho, tá bom? Estou em busca do meu tanquinho. Mas eu estou fazendo. Cada dia eu estou pegando meu tijolinho e colocando lá na construção do meu muro. Quando eu comecei a fazer o contrato da Nova eu comecei a ir para academia cedo. Eu trabalhava no presencial nessa época. Hoje eu trabalho de home office. Nessa época eu trabalhava no presencial. Eu precisava, inclusive, o trabalho de home office foi uma manifestação que eu fiz, tá certo? Consegui manifestar meu trabalho home office, que ninguém dava nada e eu consegui, graças a Deus. E aí foi que eu comecei a fazer, cara, eu quero me transformar nessa pessoa, eu quero ter um corpo bonito, eu quero me sentir bem comigo mesma. Então, eu quero ser essa pessoa disciplinada, não só para ter um corpo bonito, mas para ser disciplinada em tudo na minha vida, nos meus estudos, para ganhar dinheiro, para ter bons relacionamentos, para me sentir bem comigo mesma, para me sentir uma gostosa, uma linda, sabe? Para olhar para mim e ver, poxa, cara, eu tenho orgulho de você. E aí, então, ó, eu coloquei esse prêmio que eu tô na academia, me arrumando. Então, eu levava uma bolsa, aquelas bolsas de academia, eu levava aquela bolsa gigantesca com os meus produtos para eu tomar banho na academia, me arrumar lá para dar tempo eu chegar cedo no trabalho. E coloquei essa fotinha aí desse livro que eu comecei a estudar muito. Eu comecei a buscar conhecimento, porque conhecimento é poder. Conhecimento é poder, mas você precisa aplicar. Você precisa agir. Porque se você obter o conhecimento, prestem atenção nisso. Vocês estão absorvendo agora um conhecimento. E isso vai te dar uma falsa sensação de que você já vai mudar só por ter esse conhecimento. De que você vai mudar só por ter escrito o seu contrato da nova eu. Mas não. Essa é uma falsa sensação. É o seu ego dizendo assim: ah, então a gente já sabe de tudo. A gente já sabe o que é que tem que fazer, então já tô mudada. Mas não é assim, é um processo. E lembre-se, o processo não é linear. Hoje você vai estar super motivada porque você está assistindo essa aula. Amanhã pode ser que não. Ou daqui a 10 dias pode ser que não. Revisite essa aula sempre que for necessário. E o conhecimento que você está obtendo aqui hoje, se você não colocar em prática, ele vai ter sido em vão. E vai ser pior. Porque uma vez que você obter um conhecimento, esse conhecimento, essa informação, nunca vai sair de você. Mas o peso de você não ter utilizado ela na sua vida também vai ficar aí. Por que que vocês acham que eu estou aqui dando essa aula hoje? Será que é porque eu gosto? Ah, eu gosto. Não vou mentir, eu gosto. Mas entre ministrar uma aula ou estar deitada na minha cama, tomando meu vinho, comendo a pipoca e assistindo um filme, o que é que vocês acham que eu iria preferir? Tá de conchinha ou tá ministrando aula? Então, assim, tem coisas mais saborosas, mais gostosas que a gente poderia estar fazendo? Sim, mas eu tenho uma responsabilidade a partir do conhecimento que eu obtive. E a minha responsabilidade é passar esse conhecimento para vocês. Primeiro, aplicar esse conhecimento na minha vida. Segundo, passar esse conhecimento para as pessoas. Essa foi a forma que eu encontrei de encontrar o meu lugar no mundo, sabe? É a minha forma de encontrar o meu lugar no mundo. Eu gosto de me comunicar com vocês, eu gosto de passar esses conhecimentos para vocês, essas informações que foram transformadoras na minha vida. E eu desejo de todo o meu coração que seja transformadora na vida de vocês também. E você vai, ao longo da sua jornada, encontrar o seu caminho também. Possa ser que o seu caminho também seja ministrar aulas. Possa ser que o seu caminho seja outro. E a graça da vida, o bom da vida está nisso. Todas nós somos diferentes. Cada uma tem a sua própria essência. Há quem diga que nós temos uma localização própria
E só nós temos essa localização. É igual a identidadezinha nossa digital. Só nós temos essa digital. Ninguém mais, nossas digitais só nós temos. Nós somos únicas. Imagina que Deus pensou no detalhe, no máximo, no mínimo, perdão, no mínimo detalhe das nossas digitais serem únicas. Imagine o restante. Nós somos únicas e perfeitas, feitas à imagem de Deus. Outra coisa que eu passei a fazer, que é o fundamento de tudo e que foi de extrema importância para que eu começasse a construir a minha nova eu, são esses três pilares, que são o fundamento. Estar presente. Por que que vocês acham que foi o primeiro combinado que eu fiz com vocês? Estar presente é muito importante. Me manter presente pelo máximo de tempo possível durante o meu dia. Esse é o combinado que eu, Patrícia, tenho comigo mesma durante todos os meus dias. Eu tento ao máximo me manter presente. Quando eu pego uma taça de vinho para tomar um gole, agora que eu pensei que eu poderia ter pegado uma água também, né, gente? Tô com sede. Mas quando eu pego uma taça de vinho para tomar um gole, eu sinto o vinho descendo. Quando eu pego um copo de água para beber durante o meu dia, eu sinto a água descendo, limpando o meu corpo. Tudo que eu faço, tudo que eu pego, uma mensagem que eu escrevo para responder vocês nas minhas redes sociais, eu estou presente. Estar presente é a melhor coisa que você pode dar a si mesma, porque quando você faz isso, você não está perdida entre o que você já foi ou o que você não gostaria de ser mais, ou o que você tem saudades de ser, e você não está perdida pelo que você deseja para o futuro. Quando você está no presente, você consegue focar na sua felicidade agora. Você consegue focar em você agora. O segundo pilar, que foi muito importante durante todo esse processo, durante toda essa jornada, foi cumprir os compromissos internos que eu tinha comigo mesma. Se eu prometi para mim mesma que eu irei fazer algo naquele dia, eu vou fazer. Eu vou fazer aquilo. Porque toda vez que eu cumpro um pequeno compromisso comigo, eu estou falando para mim mesma o quanto eu sou uma pessoa confiável. E você já teve uma pessoa confiável na sua vida? Ter pessoas confiáveis na nossa vida é a melhor coisa que tem. Porque é aquela pessoa que fala que vai fazer e você não se preocupa pensando, ai, se fulano não fizer. Você não se preocupa com isso, você tem certeza absoluta que ele vai fazer porque ele disse que iria fazer. Seja essa pessoa na sua vida. Você se comprometeu agora no contrato da nova eu, que a sua nova eu ia fazer tudo isso que você escreveu aí, não é verdade? Depois eu quero que você destrinche todas essas coisas que a sua nova eu vai fazer em pequenos hábitos diários, tá certo? E aí nós vamos para o terceiro pilar também, que é importantíssimo, que são as microvitórias. Quando você destrincha esses pequenos hábitos diários e você cumpre esses pequenos hábitos, é importantíssimo que você comemore toda microvitória que você alcançar. Por quê? Nós não estamos motivados o dia inteiro ou todos os dias. E quando você comemora as microvitórias, você reforça o seu progresso. Você sabe exatamente de onde você saiu e para onde você está indo, qual a jornada, qual caminhozinho você está trilhando. Quando você comemora as pequenas vitórias, primeiro que você muda a tua frequência, porque você fica muito feliz, você fica bem consigo mesma. E segundo, que você se mantém motivada sempre. E se manter motivada é muito importante. Então, eu quero que a partir de hoje você faça. Você tenha esses três combinados com você mesma. E a sua mente vai precisar de evidência. Gente, a mente da gente, ela é uma coisinha que ela precisa muito ser estudada. E eu vou tentar trazer o máximo de informações possíveis que você precisa entender sobre a sua mente. Porque
foi só a partir do momento em que eu entendi como a minha mente funcionava que eu consegui mudar. E a nossa mente, ela precisa de evidência de que ela está mudando, para que exista essa motivação que eu falei para vocês. Então é muito importante vocês fazerem algo que eu chamo de rastreador de evidência. É importante que você evidencie ao seu cérebro, mostre ao seu cérebro que você tem capacidade de fazer aquilo que você se propôs a fazer. E a evidência gera a confiança necessária para a mudança. Toda vez que você der um checkzinho, um rastreador, é como se fosse uma planilhazinha. Saiu a foto errada aqui no slide, vocês vão ver que tem umas maquiagens. Não tem nada a ver com rastreador de evidência. Mas é como se fosse uma planilha que eu gosto de fazer. E eu coloco o que eu preciso fazer no meu dia e o checkzinho. Esse checkzinho, cara, isso é tudo pra gente. Porque ele me traz a evidência de que eu estou fazendo aquilo que eu me propus. A evidência de que eu estou mudando. Isso é muito importante. É muito importante você se olhar no espelho e falar: é você. Era você o tempo todo que eu queria aqui. E eu consigo ser você. É muito importante que vocês façam isso. Muito mesmo. E só a partir do momento que você coloca esses pequenos exercícios em ação, de pouco em pouco, parece que não é nada. Mas não tem aquele ditado que de grão em grão a galinha enche o papo? É isso que vai acontecer com vocês. Você vai fazer um dia, você não vai ver mudança, você vai fazer outro dia e outro e outro. O que vai mandar aqui é a consistência. E é justamente aí que muitas pessoas param no meio do caminho. Às vezes, só faltava mais um vídeo para ser gravado, mais uma ida para academia, mais não sei, não sei, mas alguma coisa que você precisava ter feito para mostrar, para evidenciar para você mesma que você pode. E só quem pode fazer isso por você é você. É você. O máximo que eu posso fazer por você é te dar todas as informações que eu tenho e que me fizeram mudar. É te passar tudo, tudo, tudo. Se eu pudesse, eu pegava meu cérebro, botava aí em você para te passar todas as informações. Fazer um plugzinho aqui de informação. Mas o que vai ditar se você vai se tornar essa nova você, essa nova identidade, são as suas ações. Porque conhecimento sem ação é a mesma coisa que nada. Ou é pior do que não ter nada, entendeu? E aí, gente, foi a partir daí que veio a minha nova versão, que veio a mulher que eu me tornei, fazendo isso todos os dias da minha vida. Eu tinha colocado mais fotos, mas acabou que nem foi. Mas eu coloquei essa foto, eu completando os meus 31 anos. Nesse dia eu tava num restaurante com as minhas amigas e foi simplesmente incrível. Eu tava me sentindo muito bem, eu tava me sentindo amada, amada, amada em voz alta. Eu achei importante não colocar nada de relacionamento amoroso aqui, que é para vocês entenderem que esse amor pode vir de diversas formas e de pessoas diversas também. Depois eu quero trazer uma aula para vocês sobre como a gente faz parte de um todo e como é importante a gente sentir amor por tudo e por todos. E isso é mais difícil do que a gente imagina. E essa foto de cima sou eu gravando um vídeo para vocês, gravando um podcast, porque hoje eu faço o que eu amo. Eu faço aquilo que eu me sinto completa fazendo, sabe? E é incrível. É incrível. E você só vai descobrir as coisas que te completam, as coisas que te fazem bem, vivendo essa jornada. Eu espero muito que essa aula tenha ajudado vocês de alguma forma. Vou interromper agora aqui o compartilhamento. Estamos juntas agora, vocês estão só comigo. Espero muito, meus amores, que essa aula ela tenha ajudado vocês, que vocês tenham tido algum insight em relação a tudo que eu falei aqui e coloquem em prática. Coloquem essas coisas em prática.
Releia o contrato que você fez com a nova eu de vocês e corram atrás dessa nova identidade, porque vale muito a pena. Vale muito a pena você se sentir bem com você mesma, você se sentir amada por você, você ter uma vida que você olha para ela e se sente grata por ter essa vida, por ter essas pessoas ao seu lado. É muito bom, é muito gratificante. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo enorme e até a próxima aula, lindas!